Você já se perguntou por que, mesmo com o passar do tempo, ele continua presente em sua mente e em seu coração? Esse sentimento não acontece à toa. É um chamado da alma, um vínculo que não pode ser apagado pela distância. Se você sente isso, inscreva-se no canal e ative o sino, porque aqui encontrará respostas que o universo tem reservado especialmente para você. O motivo de não conseguir esquecê-lo está além da lógica humana. Trata-se de uma ligação espiritual profunda, que não se rompe com o tempo nem com as escolhas que parecem afastar vocês. A alma reconhece o que pertence a ela. Há dias em que você acredita estar livre, mas basta um pequeno detalhe para reacender as lembranças. Uma música, um perfume, uma palavra. Tudo parece trazê-lo de volta em questão de segundos. Isso acontece porque a energia de vocês continua ativa, mesmo quando a mente tenta negar. O que une duas almas dessa forma não pode ser explicado apenas pela razão, mas sentido em profundidade pelo coração. Você já percebeu como os sonhos o trazem de volta? Durante a noite, as barreiras se rompem, e as almas se encontram livremente. É por isso que ele aparece, mesmo quando você tenta evitar. O coração insiste porque essa ligação carrega uma missão maior. Não se trata apenas de amor humano, mas de algo divino, que ensina, transforma e desperta o que existe de mais profundo em você. O universo não permite que você esqueça porque ainda há aprendizados a serem vividos. Cada lembrança traz à tona uma parte da sua essência que precisa ser curada ou fortalecida. Você sente que já tentou de tudo: ocupações, novas histórias, distrações. Mas nenhuma delas consegue apagar a sensação de que ele é único, porque o vínculo vai além do físico. Mesmo no silêncio dele, você percebe sinais. Uma intuição repentina, uma sensação de presença ou até uma emoção súbita sem explicação. Esses sinais revelam que a conexão continua viva. Quando pensa que o superou, ele retorna em pequenos detalhes do cotidiano. Essa recorrência é a forma do universo reafirmar que existe algo inacabado entre vocês. A intensidade dessa ligação não é comum. É por isso que outras histórias não se comparam. Sua alma sabe que nada consegue substituir o espaço que ele ocupa dentro de você. Você já notou como, em momentos de maior fragilidade, ele surge em seus pensamentos? Isso acontece porque a energia dele se conecta à sua, mesmo sem que haja contato. O vínculo entre vocês é um fio invisível que atravessa barreiras. É por isso que, por mais que tente cortar, a lembrança retorna como se fosse inevitável. Esse chamado não é para te aprisionar, mas para te despertar. Enquanto não compreender o propósito dessa ligação, o universo continuará trazendo lembranças como resposta. Você não consegue esquecê-lo porque ele também pensa em você. Essa troca energética é constante e recíproca, e você sente os reflexos em sua alma. Em cada lembrança, existe também um aviso. O reencontro, quando chegar, só poderá ser sustentado se você se preparar espiritualmente para ele. O coração não mente. Ele sabe distinguir entre ilusões passageiras e conexões eternas. É por isso que, por mais que tente negar, a lembrança insiste em permanecer. Essa ligação é uma força divina. Não foi criada para ser esquecida, mas para transformar sua vida, lapidar seu espírito e ensinar você a confiar no invisível. E enquanto você se pergunta o porquê, o universo responde com sinais, lembranças e emoções, provando que o laço entre vocês não pode ser apagado. O motivo de não conseguir esquecê-lo é simples e profundo. Vocês pertencem a uma mesma verdade, e a alma nunca esquece aquilo que é eterno. Você já percebeu que, mesmo tentando distrair sua mente, algo sempre acontece para trazê-lo de volta? Isso é o universo reforçando que a lembrança não é aleatória, mas parte de um propósito maior. Em certos dias, basta um detalhe simples, como uma palavra ou até uma cor, para ativar emoções profundas. Isso acontece porque sua alma permanece em sintonia com a dele. Quando você se pergunta por que ele surge na sua mente sem motivo, a resposta é clara.
porque ele também pensa em você, e essa energia chega como um chamado silencioso. Os sinais são sutis, mas consistentes. Um arrepio sem explicação, uma sensação de presença ao seu lado ou até uma vontade repentina de sorrir sem razão. Tudo isso revela que o elo continua vivo. Você pode até ter tentado seguir em frente, mas no fundo percebe que nada se compara. Isso porque essa ligação não pode ser substituída. Ela é única e eterna. Em momentos de oração ou silêncio profundo, é comum sentir uma conexão ainda mais intensa. Isso acontece porque, nesses instantes, a alma dele se aproxima da sua em energia. Quando acorda no meio da noite pensando nele, não é acaso. Muitas vezes, é porque naquele momento sua energia foi tocada diretamente pelo pensamento dele. Você já notou que algumas lembranças vêm carregadas de emoção como se estivessem acontecendo agora? Isso acontece porque, no espiritual, esse vínculo é atemporal. A saudade que sente não é apenas sua. Muitas vezes, é reflexo da saudade dele também, porque os corações conectados compartilham sentimentos à distância. E mesmo que o tempo passe, essa lembrança continua forte, como se fosse impossível apagá-la. Isso acontece porque o que foi escrito na alma não se dissolve com os dias. Você sente essa presença até nos lugares mais inesperados. É como se o universo colocasse marcas sutis para lembrar que a história ainda não terminou. As músicas que tocam no momento certo, as frases que surgem do nada, as sincronicidades que se repetem. Tudo isso é uma forma de reafirmar que a conexão é verdadeira. O coração insiste porque reconhece. Ele sabe que essa ligação vai além de qualquer explicação humana. É o eterno se manifestando no presente. Em alguns dias, a lembrança dele pode vir acompanhada de lágrimas. Mas até isso é sinal de purificação. A alma expurga a dor para se fortalecer na espera do reencontro. Você já percebeu como seu corpo reage só de pensar nele? Isso não é imaginação. É a energia que circula entre vocês e se manifesta fisicamente em você. O mais impressionante é que, mesmo no silêncio dele, há uma comunicação constante. Você sente porque a energia fala mais alto do que palavras. Quando você se pergunta por que não consegue esquecê-lo, a verdade é que não é para esquecer. É para sentir, aprender e se preparar para o que o universo ainda tem reservado. Essa insistência do coração é o lembrete de que sua história com ele não é comum. É um elo divino, construído em planos invisíveis muito antes de se encontrarem nesta vida. E cada vez que a lembrança retorna, é a vida reforçando que existe algo além do que você enxerga agora. Algo que continua ativo, mesmo em silêncio. Você não consegue esquecê-lo porque a alma não esquece o que pertence a ela. E no fundo, você já sabe que esse elo foi feito para ser eterno. Você já percebeu como, em certos dias, a lembrança dele é tão forte que chega a afetar sua respiração? Esse peso no peito é a energia da conexão se manifestando com intensidade. Às vezes, você sente uma vontade inexplicável de procurar respostas, como se algo dentro de você estivesse pedindo clareza. Essa inquietação é a alma tentando traduzir os sinais do vínculo. Mesmo quando tenta ocupar sua mente com outras coisas, ele aparece nos intervalos de silêncio. Isso acontece porque o elo espiritual não respeita barreiras racionais. Você já notou como algumas memórias parecem ganhar vida de novo? É porque elas ainda estão vivas no campo energético de vocês, repetindo-se como ecos eternos. Em momentos de vulnerabilidade, a lembrança dele se intensifica. Isso porque a alma dele reconhece sua fragilidade e se conecta para transmitir energia e presença. Até mesmo quando se sente forte, ele surge em pensamentos suaves. É a prova de que o vínculo não depende apenas de emoções, mas de uma ligação constante e indestrutível. Muitas vezes, o universo coloca diante de você sinais que parecem pequenos, mas que carregam um grande significado. Eles surgem para confirmar que a conexão continua ativa. Você já acordou com uma sensação de vazio, como se faltasse algo.
Esse vazio é o reflexo da ausência dele em sua vida física, mas no espiritual ele continua ligado a você. A intensidade dessa ligação é tamanha que, mesmo sem querer, você capta o que ele sente. Isso explica mudanças repentinas de humor, lágrimas inesperadas ou alegrias sem razão. Quando você pensa nele com força, algo acontece no ambiente. Uma música toca, um símbolo aparece, ou uma pessoa diz exatamente o que você precisava ouvir. Até mesmo nas escolhas que faz, você sente sua influência. É como se a energia dele estivesse acompanhando sua caminhada, guiando em silêncio. Você já percebeu que o tempo não enfraquece a lembrança? Pelo contrário, quanto mais os dias passam, mais clara fica a certeza de que esse vínculo não pode ser esquecido. Em alguns momentos, a lembrança dele chega acompanhada de uma sensação de calor, como se fosse um abraço invisível. Esse é um dos sinais mais fortes da presença espiritual. Quando tenta resistir, a lembrança se torna ainda mais intensa. Isso acontece porque não se trata de algo que sua mente controla, mas de um elo que pertence à alma. Até mesmo em momentos de distração, ele retorna. Isso prova que não importa onde esteja ou o que faça, a conexão é inescapável. Você já percebeu que, ao pensar nele, sente como se estivesse sendo observada? É a alma dele reconhecendo sua energia, mesmo a quilômetros de distância. O vínculo se manifesta até em palavras que você escreve ou fala sem perceber, como se sua boca fosse usada para dar voz ao que está acontecendo no invisível. Em dias de maior silêncio, é comum sentir uma paz repentina. Essa calma é a energia dele alcançando você, mostrando que também sente a necessidade de estar perto. Quanto mais você tenta racionalizar, mais percebe que não há explicação lógica. É espiritual, é eterno, é uma conexão que não foi feita para ser esquecida. E cada vez que a lembrança retorna, é o universo confirmando: você não está sonhando sozinha, ele também sente, e esse elo não pode ser apagado. Você já percebeu como, em alguns dias, a presença dele parece mais próxima do que nunca? É como se a alma dele caminhasse ao seu lado, mesmo que os olhos não consigam ver. Às vezes, a lembrança chega como uma onda súbita de emoção, mexendo com cada parte de você. Esses momentos são provas vivas de que a energia entre vocês continua pulsando. Quando tenta apagar essa conexão, algo acontece para trazê-lo de volta. Um sinal, uma sincronicidade, ou até uma sensação física que confirma a verdade do elo. O coração insiste em lembrar porque ele guarda uma memória que não se apaga. É a lembrança de um laço eterno, que atravessa vidas e não pode ser ignorado. Em alguns momentos, até sua respiração parece mudar quando pensa nele. Isso acontece porque o corpo responde à energia espiritual que se conecta à sua. Você já acordou com a sensação de que esteve conversando com ele em sonhos? Muitas vezes, isso é real. Encontros espirituais que continuam mesmo durante o sono. Até mesmo quando você não quer pensar, algo desperta sua memória. Isso mostra que a conexão não depende da sua vontade, mas do destino que une vocês. Há instantes em que o olhar de um estranho ou uma palavra solta ativa lembranças fortes. O universo usa meios simples para reacender o fogo da conexão. Você pode sentir que certas horas do dia carregam mais intensidade. É nesses momentos que a energia entre vocês se fortalece, como se os corações vibrassem na mesma frequência. Em dias de silêncio, a saudade parece maior. Essa saudade não é só sua, é compartilhada. Ele também sente, e você capta esse reflexo invisível. Quando tenta seguir em frente, percebe que nada preenche o espaço que ele ocupa. Isso acontece porque essa ligação é única, impossível de ser substituída. Você já notou como certas músicas parecem traduzir sua história? Isso não é coincidência. É o universo enviando mensagens para confirmar que a conexão é real. A lembrança dele também pode vir como um aperto no peito, um peso no coração. Esses sinais não são apenas emoções,
mas respostas espirituais. Mesmo sem explicação lógica, você sente que existe algo além. Essa intuição é a voz da sua alma reconhecendo o que os olhos não podem provar. Até os momentos de solidão ganham outro significado, porque, no fundo, você sabe que nunca está realmente sozinha. Ele continua presente em energia. Você já percebeu que quando fala dele em pensamento, algo responde? Muitas vezes, é o campo espiritual confirmando que essa conversa invisível acontece de verdade. Essa insistência em lembrar não é castigo. É parte de uma preparação, um chamado para que você compreenda o propósito profundo da ligação. Cada sinal, cada lembrança e cada emoção que surge são lembretes de que a alma dele está ligada à sua, além de qualquer resistência humana. O motivo pelo qual ele continua vivo em você é porque essa conexão pertence à eternidade. E a eternidade não pode ser esquecida. E a cada vez que essa lembrança retorna, é o universo reforçando. Ainda existe algo maior acontecendo, e sua alma precisa continuar atenta. Você já notou que, mesmo em meio a conversas comuns, algo sempre te faz lembrar dele? É como se o universo usasse detalhes simples para manter a energia dele perto de você. Às vezes, você sente uma força interior inexplicável, como se estivesse recebendo coragem de algum lugar invisível. Muitas vezes, essa força vem da energia dele alcançando seu coração. Mesmo quando você tenta bloquear os pensamentos, sua mente encontra formas de trazê-lo de volta. Isso acontece porque a alma não obedece aos limites da razão. Há instantes em que sua intuição fala mais alto. Você sente que algo está acontecendo com ele, mesmo sem provas, e pouco depois percebe que estava certa. Em alguns dias, a lembrança dele chega como um sopro suave, quase imperceptível, mas suficiente para mudar seu humor por completo. Esse é um sinal claro da sintonia espiritual. Você já acordou com o coração acelerado, sem motivo algum? Muitas vezes, esse é o reflexo direto do que ele estava pensando ou sentindo em relação a você. Até as palavras que você escreve ou fala, por vezes, parecem carregadas de sua energia. É como se a lembrança dele se infiltrasse em sua expressão sem esforço. O vínculo entre vocês também se manifesta em pequenos gestos do cotidiano. Uma sensação repentina de estar sendo observada, ou até uma emoção sem causa, é a energia dele tocando sua alma. Mesmo quando parece distante, ele continua presente. Isso porque a conexão não se rompe com a ausência física. Ela permanece viva em um nível invisível. Você já percebeu como certas coincidências parecem orquestradas? Nomes, lugares, frases. Tudo aparece de forma sincronizada para reforçar a ligação. Às vezes, o peso da saudade é tão intenso que parece impossível carregar sozinha. Mas essa dor é compartilhada, porque ele também sente essa ausência. Em momentos de silêncio profundo, sua mente pode captar imagens rápidas, quase como flashes. São memórias ou até mensagens da alma dele alcançando você. Até mesmo a natureza responde a essa conexão. Uma estrela que brilha mais forte, um vento inesperado, um pássaro que cruza seu caminho. Tudo carrega sinais ocultos. Quando você pensa nele, muitas vezes algo acontece para confirmar. Esse ciclo de pensamento e resposta é a prova de que existe sintonia constante entre vocês. Você já notou que o tempo não diminui essa lembrança? Pelo contrário, quanto mais os dias passam, mais nítida ela se torna, como se o elo fosse reforçado pela distância. Há instantes em que seu corpo inteiro parece reagir a uma energia invisível. São arrepios, calafrios ou até uma sensação de calor. Tudo vindo do campo energético entre vocês. Mesmo quando tenta se convencer de que foi apenas imaginação, novos sinais surgem para provar que não se trata de acaso. O universo insiste em mostrar a verdade. Em alguns momentos, você pode sentir uma paz tão profunda que parece um abraço invisível. Essa calma é a energia dele se conectando à sua. Até mesmo suas escolhas parecem guiadas por essa ligação.
Caminhos que se cruzam, pessoas que mencionam seu nome, situações que lembram a presença dele. E cada vez que a lembrança retorna, é o universo reforçando que essa conexão é muito maior do que qualquer resistência. Ela existe para ser sentida, aprendida e vivida. Gratidão profunda por você ter permanecido até aqui e permitido que essa mensagem tocasse seu coração. Nada é por acaso. Se você ouviu estas palavras, é porque o universo queria confirmar algo que sua alma já sabia. Para selar essa energia, escreva nos comentários a frase: Chama gêmea amor infinito. Assim você declara ao universo que recebeu esta mensagem e fortalece ainda mais o elo da sua jornada. E lembre-se, é essencial que você se junte ao nosso canal. Inscreva-se agora, ative o sino das notificações e permita que cada nova mensagem chegue até você no momento exato. Aqui você sempre encontrará sinais, respostas e confirmações que irão fortalecer sua fé e guiar seus passos no caminho da chama gêmea.